Então vamos lá. Então o nosso tema hoje é principalmente a megalomania, né? Na visão da medicina germânica e terapia de reintegração somatobiológica. A megalomania todo mundo conhece, né? Que é aquelas pessoas que têm uma tendência, né, a se ver de uma forma muito mais ampla ou mais importante do que elas são. A gente vai ver até algumas definições aqui. E o narcisismo, algumas pessoas, principalmente quem é mais terapeutizado aí, também conhece esse termo. E a gente vai ver que não é muito diferente uma coisa da outra, né? A gente vai ver que eles estão meio que conectados, são basicamente a mesma coisa e geram o mesmo tipo de resultado final, tá? Deixa eu puxar meu slide aqui só um minuto. Então vamos lá, ó. A megalomania, segundo o dicionário aí, é uma supervalorização mórbida de si mesmo, né? Uma macromania. A gente costuma dizer que é como se o indivíduo se olhasse no espelho. Tem até umas imagens na internet, se você colocar assim, megalomania e tal, narcisismo também. Você vai ver uma pessoa se olhando no espelho e vendo algo diferente do que ela é, né? Ela se enxerga com um olhar diferente. Ela se enxerga com uma importância e com uma grandeza muito maior, né? E isso transparece na conversa, isso transparece no diálogo dela, no dia a dia, no profissional, isso transparece em todas as áreas, inclusive no relacional, familiar e tal, inclusive atrapalhando muito as relações, né? A gente vai ver que essa é uma estratégia biológica de sobrevivência que ajuda o indivíduo, ou seja, isso veio para ajudar o indivíduo, porém quem está por perto acaba levando um pouco acaba se chateando um pouco com essa tendência, acaba se incomodando um pouco com esse jeito, né, dessa pessoa ser. E geralmente as pessoas mais próximas. Então, segundo aqui também o dicionário, ó, o narcisismo é uma tendência, né, é um transtorno de personalidade, onde a gente tem a superestima, né, associada a ele, ou seja, a pessoa superestima as suas próprias habilidades e já exagera as suas realizações, né? Você vai perguntar qualquer coisa que essa pessoa já fez, o dela é sempre o melhor, o dela é sempre o mais importante, ela em si é sempre a melhor, ela em si é sempre mais importante. Então é uma característica denominada de grandiosidade, ou seja, ela está sempre ampliando a sua importância. Então acredita que é superior aos outros, né? Que é mais original, que é mais especial. E para quem é terapeuta, gente, isso aqui é de uma importância gigantesca você entender isso aqui. Principalmente porque vocês vão ver que grande parte das pessoas, inclusive nós aqui, em muitos momentos da nossa vida, temos isso aqui muito forte. Isso não é incomum não, tá? Isso vai estar presente no nosso dia a dia. A gente vai entrar, vai sair disso aqui de forma muito frequente, mas é claro que geralmente de uma forma muito mais sutil. Quando a coisa é intensa, quando a coisa é mais, né, é mais dramática, aí sim isso se torna uma coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa talvez até tratar, né? E a gente vai ver como é que é difícil, né? Uma pessoa que se vê desse jeito entender que isso é algo que ele precisa tratar, que ele precisa levar para terapia, por exemplo. Na medicina germânica a gente entende o transtorno de esse transtorno, né, chamado de megalomania ou a constelação ou o narcisismo, a gente entende isso como uma constelação. Quem está aí que não é da medicina germânica, que nunca fez curso, não tem, né, esse conhecimento, a gente não está falando de constelação familiar quando a gente está falando nesse momento de constelação da substância branca. Não tem nada a ver. Constelação familiar é uma coisa, isso aqui é uma outra coisa, né? É só porque o Dr. Hammer percebeu, quando ele olhava nas tomografias computadorizadas, uma, uma semelhança, né, entre a quantidade de edemas, de focos. Vocês vão ver que aqui está meio até circulado. Ó. Isso aqui é um foco de edema, né? Aqui do outro lado também. Então ele percebeu que quando a pessoa tinha muitos focos, a personalidade dessa pessoa ela era imediatamente alterada, automaticamente alterada.
E aí isso chamou a atenção, né? E aí ele chamou de constelação, que é como se a gente estivesse olhando, né, para várias estrelas, assim, olhando para o céu, a gente vê ali uma combinação de elementos, e nesse caso aqui os elementos eles são cerebrais, eles são edemas, né, no sistema nervoso central. E quando a gente fala de megalomania, a gente está falando de uma parte específica do sistema nervoso central, que é a substância branca. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui e para essa, a gente consegue inclusive perceber, ó, não o desenho em si, porque esse desenho aqui ele é esquemático, né? Ele é didático. Isso aqui foi colocado de maneira didática para a gente conseguir entender na tomografia onde é que estão, né, essas estruturas, né? Por exemplo, o cérebro está aqui, né? A cervical, a gente tem aqui o ombro e o braço, a gente desce aqui pela coluna, nessa parte mais escura aqui, ó, que é a substância branca, apesar da gente estar falando de uma parte mais escura aí. Então, essa região toda aqui, ó, margeada aqui e com essa cor um pouco diferente aqui, é a região de substância branca e é onde os nossos conflitos de autodesvalorização, eles vão se instalar ali. Os edemas, os focos, né, que estão associados a esse tipo de conflito vão ser, vamos dizer assim, integrados nessa região aqui. Então esse edemazinho aqui está associado a um conflito, por exemplo, de uma pessoa que tem dor no joelho. Ó. Essa pessoa tem dor nos dois joelhos, por isso que tem que ter um foco de cada lado aqui, ok? E quando a pessoa tem um foco, ou seja, quando a pessoa tem dor nos dois joelhos, isso configura uma constelação. Isso configura uma mudança de personalidade. Então o Dr. Hammer percebeu, para quem não sabe, o Dr. Hammer foi quem descobriu, né, todo esse sistema, foi quem colocou esse sistema de forma didática, né? Eu costumo falar de que descobriu, não é que inventou, ninguém inventou nada, isso aqui foi descoberto e foi colocado de maneira didática para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa atender pessoas com esse sistema aqui. Então ele percebeu que quando a pessoa tinha um foco de cada lado, essa pessoa já entrava, já estava em megalomania. Isso precisa ser, inclusive, tem que ser nos dois ombros, tem que ser nos dois joelhos. Então, quando a pessoa tem dor em dois membros, né, equivalentes ao mesmo tempo, ela está numa megalomania. Não só quando ela tem dor, e quando ela está no conflito, quando ela está vivendo aquele conflito, aquela autodesvalorização que a gente vai falar um pouquinho, quando ela está vivendo essa autodesvalorização, não necessariamente ela está com dor, né? A gente sabe que na fase ativa, enquanto a gente está ali na vivência, né, do conflito, não faz sentido nenhum a gente ter dor, né? Então essa dor vai vir um pouco depois, quando a gente entrar, por exemplo, numa fase que a gente chama de fase de cura, ou fase de cicatrização, ou de forma que a gente fala na medicina germânica, na fase PCL, que é na fase de pós-conflitólise, ou seja, após o conflito. Então isso aqui precisa ser entendido, tá? Eu sei que quem está aqui, que é estudante da medicina germânica, que é meu aluno, já sabe isso aqui, né, de cós salteado, mas quem não tá, quem não estuda ainda, provavelmente não está olhando para essa imagem e não está entendendo muito bem. Então, coloquei essa imagem aqui antes para a gente já entender que o que significa isso aqui, tá bom? E aí, de novo, lá na frente eu vou voltar nessa imagem e vou explicar um pouco mais. Então, a megalomania é uma compulsão por chamar a atenção para si mesmo. Gente, imaginem assim, eu falei sobre os conflitos de autodesvalorização, né? O que vai levar à megalomania são conflitos de autodesvalorização, no mínimo 2 conflitos. Como é que o nosso inconsciente, né? A gente vai começar a pensar assim, como é que o nosso inconsciente ajudaria a gente a resolver essa autodesvalorização? Como é que ele pode impulsionar a nossa forma de pensar para que a gente possa viver a nossa vida e não entrar, principalmente, não entrar novamente em novos conflitos de autodesvalorização. Então a gente fica automaticamente e imediatamente, a partir do segundo conflito de autodesvalorização, por exemplo, estou com dor nos dois ombros, eu já estou, né, na megalomania,
a gente entra automaticamente numa tendência a chamar atenção para a gente mesmo. Imagina que tem dois traumas em mim de percepção de falta de capacidade, ou seja, é como se eu estivesse tentando esconder, né? Mas é lógico que isso não é consciente, mas é como se o meu inconsciente fosse tão sábio que ele diz, bom, eu preciso criar uma estratégia para esconder dessa pessoa, né, de mim mesmo, que existe uma dupla desvalorização aí. Então essa atitude autorreferencial persistente, né, e persiste mesmo, tem gente que passa a vida se relacionando dessa forma com as pessoas porque não faz ideia, né, porque não sabe que isso, como resolver isso, aliás, nem sabe que isso existe, na verdade. Então tem esse senso de autoestima exagerado. Para muita gente que olha, parece, poxa, aquela pessoa ali tem uma autoestima gigante. Eu conheço uma pessoa que tem uma autoestima fantástica, né? Parece isso. Para quem está de fora, parece isso. Parece que aquela pessoa ali nunca cai na baixa autoestima, vamos dizer assim, né? Você olha para ela e diz, rapaz, não é possível, o cara é blindado, né? Tem uma autoestima blindada, mas muitas vezes não é. Muitas vezes ali tem uma dupla autodesvalorização e uma tendência inconsciente de esconder essa dupla autodesvalorização. E uma das estratégias de fazer isso é chamando a atenção para si mesmo, com uma atitude autorreferencial persistente e um senso de autoestima exagerado. Então são pessoas que parecem excessivamente confiantes, às vezes até arrogantes, né? Pomposos, né, pretensiosos demais, cheios de si, exibicionista, né, aquela pessoa que pode parecer com um sabe tudo, né? E aqui a gente começa já a trazer a ideia também do narcisista. O narcisista ele está envolvido, ele está dentro desse conceito aqui. Aliás, o narcisismo é nada mais do que isso, né? É uma pessoa que você para conversar com ela. Atendi uma pessoa, inclusive, esses dias, estava até comentando com a minha esposa, como foi difícil fazer ela enxergar algumas coisas, porque ela só faltou dizer que ela era uma deusa, né? Ela só faltou dizer que ela era melhor do que todo mundo da família dela, e como ela era boa, e como ela era isso, e como... Você percebe nesse diálogo que tem alguma coisa errada, né? Se eu for trazer mais detalhes sobre esse exemplo, por exemplo, desculpa a redundância, se for trazer mais detalhes desse atendimento, o que eu vi, o que eu percebi nesse atendimento é que havia ali uma dupla desvalorização, uma em relação à relação dela com o pai, que inclusive tinha falecido e tinha deixado um testamento, e uma autodesvalorização em relação à mãe dela. Ou seja, configurou uma dupla desvalorização, ela entrou em megalomania. Então, quando a gente trazia esse assunto, principalmente sobre a herança, sobre o testamento, que foi uma coisa que ela trouxe, né, para o atendimento, ela entrava numa megalomania, sabe, gigante, gigante. E aí, então ela falava que ela está ajudando todo mundo, né? Como ela está fazendo, e ela é advogada, e ela está usando a profissão dela, e os irmãos estão atacando, está todo mundo contra ela, e ela está ali brilhando, né? Como uma deusa. E aí então, no final dessa sessão, depois de ouvir, que a gente precisa ouvir, né? Eu tive que parar e dizer, você já percebeu isso? Você está percebendo o quanto há uma tendência em você em falar sobre como você está resolvendo isso? Né? A primeira coisa. A gente só pode resolver aquilo que a gente... Primeiro que a gente tem conhecimento, né? Se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou resolver? Então eu preciso trazer esse conhecimento para ela. E aí então ela tomou aquele baque, sabe? Aquela porrada assim, fez, parece que sim, né? Realmente eu tô bastante desse jeito. E eu disse, você sabe o que é isso? Você comentou aqui que algumas pessoas elas têm agido de forma narcisista com você. Mas essa tendência sua é um narcisismo. E a gente precisa ser claro, né, com essas pessoas. Se tratar, por exemplo, a dor do ombro sai da constelação, tem que tratar, tem que tratar. Eu vou até botar seu comentário aqui.
Então, se a gente tratar a dor do ombro sai da constelação, é uma constelação que ela é bem persistente, porque quando a gente fala da substância branca, e eu vou trazer isso mais na frente, a substância branca é a exceção da regra, ou seja, o paciente pode estar em fase ativa, em fase de resolução, em dupla resolução, dupla fase ativa, ele vai estar sempre manifestando a megalomania, em qualquer fase, a não ser que o problema de fato se resolva. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a resolver. Ela só vai sair desse estado quando de fato as coisas forem resolvidas. Ok? Então sim, não é ruim a gente resolver não, não traz nenhum prejuízo não. Então, esse exibicionista, né, o sabe tudo, o narcisista que anseia por atenção, aprovação, olha como a gente começa já a entender que o que essa pessoa está buscando, aliás, a pessoa não, gente, a gente vai tirar o consciente da pessoa dessa equação aqui. Porque ela não está pensando em fazer isso, tipo, eu vou chegar em tal lugar, eu vou falar de mim dessa forma, não é isso. É um impulso que vem de dentro. É uma sensação que diz, você precisa falar de você de forma melhor, você precisa se vender melhor. É uma coisa que vem lá de dentro que ela não tem consciência. Então, esse exibicionista, esse sabe tudo, esse narcisista, há uma ansiedade por atenção. Pensa comigo, tem uma dupla desvalorização. Essa pessoa está precisando ser vista. Essa pessoa está precisando de um elogio. É como uma esponja seca, né? Querendo água. É necessário para ela um elogio. Então, tudo que ela faz nesse momento, todas as ações dessa pessoa têm um único objetivo final: ser reconhecida e receber um elogio. Ou seja, inflar o ego. Ok? Então, muitas vezes a gente vai ver essas pessoas e vai olhar para elas assim, poxa, é uma pessoa que faz tudo por todo mundo, ajuda todo mundo. Isso para quem está de fora. Quem está na família, é super difícil lidar com ela, é uma pessoa super difícil de relacionamento, mas quem está de fora parece que ela está ali ajudando todo mundo. Por quê? Porque e na família ela não vai ter esse reconhecimento, porque todo mundo já conhece ela. Então lá fora ela começa a fazer possível para receber alguns elogios, para receber algumas admirações, algumas aprovações. Então isso tudo faz parte de uma estratégia biológica de sobrevivência, como eu falei. O significado da megalomania é neutralizar a dupla ou múltipla desvalorização de si. Geralmente é mais de uma, né? Geralmente são mais de duas, na verdade. Sempre é mais de uma, mas geralmente mais de duas. O inconsciente cria uma imagem superior, muitas vezes irreal de si mesmo. Então, se você falar para essa pessoa, se você trazer para a consciência dessa pessoa no dia a dia, provavelmente ela vai se chatear com você. É por isso que é difícil lidar com ela, né? Provavelmente ela vai dizer, não, que nada. Para ela é tudo aquilo que ela está dizendo que é. Eu tenho até um caso interessante de sala de aula, assim, que cheguei numa cidade e tal. Na época eu estava dando muita aula de pós-graduação e tinha um aluno, né, que chegou lá e estava incomodando muito o andamento da aula, né, e tentando aparecer o tempo todo e sabe? E aí eu falei, pô, tem uma megalomania aí, né? Como é que eu faço para poder diminuir essa megalomania para ver se a aula anda melhor? Então eu cheguei no ombro desse aluno, ia falar paciente, mas não, desse aluno, e disse assim, cara, eu ouvi coisas ótimas sobre você, né? Eu ouvi que você é estudioso, que você é bom no que você faz, né? Que você está fazendo um trabalho incrível aqui, ajudando os colegas e tal. E por que eu fiz isso? Primeiro para levar ele já para uma fase que a gente chama de fase PCL, que é a fase de cura, para dar uma reduzida nessa necessidade. Ou seja, eu dei exatamente o que ele precisava. Resolvi o problema dele? Não. Mas a minha aula foi muito melhor. O andamento da aula foi muito melhor. Porque eu consegui, de determinada forma ali, neutralizar um pouco essa tendência, essa necessidade. Ele queria ser visto. Ele queria ser notado. Então eu dei a ele aquilo que ele queria.
Então a inferioridade ela se transforma em superioridade, né? Na verdade essa dupla inferioridade se transforma em superioridade, a sensação exagerada de ser melhor que os outros. E isso é facilmente observável na natureza. Não é uma coisa exclusiva, né, dos humanos, né? Isso é uma coisa biológica. Toda vez que a gente fala que é biológico, tipo, por exemplo, um conflito biológico, é um conflito que pode ser vivido tanto por uma pessoa, por um humano, quanto por um animal, né? É por isso que a gente não vai falar sobre conflito biológico de ciúme. Porque ciúme é um sentimento exclusivo do humano. Em relação a isso, a gente vai falar sobre um conflito de dificuldade de marcação de território, porque aí sim, a gente está falando de uma forma biológica, tá? E uma dificuldade de marcação de território nem sempre está associada a ciúme. Então pode ser qualquer outro tipo de dificuldade de você, por exemplo, limitar a ação de alguém, de entrar na sua casa, de invadir o teu quarto, de mexer nas tuas coisas, que não tem necessariamente a ver com ciúme aí, né? Boa noite, Érica. Então na natureza, por exemplo, aqueles animais que ao serem confrontados, por exemplo, ou então quando estão disputando ali uma fêmea, ou quando, né, quando estão numa posição de luta e fuga, eles crescem, eles inflam, né? Eles se tornam aparentemente maiores do que eles são. Isso é uma estratégia biológica de sobrevivência de megalomania. Ele está dando para o outro a impressão dele de ser maior, eu sou melhor, eu sou mais forte que você, tá vendo aqui? Então o objetivo é fazer o outro recuar. No caso aí na natureza. Então no nosso caso é a gente ouvir um elogio, a gente ser notado, reconhecido, né? Que é um pouquinho diferente. Então, mas qual é o objetivo biológico disso, que eu já falei? A constelação da megalomania produz, para quem não sabe, e para quem acha, por exemplo, que é só algo que atrapalha, e não é bem assim, a constelação da megalomania ela produz a força necessária para conquistas excepcionais. O que, que isso significa? Aquelas pessoas que vão alcançar feitos grandes, por exemplo, um grande jogador de futebol, um grande cientista, sei lá, um grande escritor, seja lá qual for essa grandiosidade, né, que foi alcançada, provavelmente é uma pessoa que foi impulsa a um lugar, né? Dizem muito isso, né? Só vai se tornar real aqui. Primeiro a gente precisa enxergar aquilo, ver, visualizar a nossa. A gente tendo acesso àquilo, a gente acessando aquilo, e depois a gente chega lá. Mas o que torna possível isso é esse impulso, é essa necessidade de superação e essa vozinha ou essa parte de você que faz você acreditar que você é bom, que faz você acreditar que você é melhor. Então eu falei de pontos negativos, né, nesse aspecto, mas existem aspectos muito positivos nisso. Você só vai conquistar feitos grandes se houver uma necessidade, se houver um impulso em você que faça você chegar lá. Esse não é o único, mas é um dos mais frequentes e presentes. Então, por exemplo, grandes jogadores de futebol não chegaram lá do dia para a noite, né? Não se tornaram grandes jogadores de futebol do dia para a noite. Passaram por reprovações, né? Passaram por dificuldades, dificuldades com mãe, dificuldades com pai, financeiras e tudo aquilo acontecendo. E se fosse só uma questão de, né, se não houvesse esse impulso, seria muito mais fácil desistir. Seria muito mais fácil não chegar lá. Então, também é bom, né? Quando é que é ruim? Eu falei um pouco disso no início. Quando é que é ruim? É ruim quando a gente fica tão grande nisso, quando isso fica tão intenso em nós, que começa a incomodar as nossas relações, né? Aí fica complicado para quem está perto da gente. Então, geralmente as constelações só se manifestam em simpaticotonia. Essa daqui é a exceção da regra, né? Eu falei disso mais cedo. Então,
Por exemplo, uma constelação de anorexia, uma pessoa que vai entrar no comportamento de anorexia. Ela só vai estar nesse comportamento quando ela estiver vivendo os conflitos que estão causando isso. Quando ela for para a fase de cura, ela já sai disso, né? Ela já se torna uma pessoa com comportamento, com a percepção completamente natural, normal, assim como as outras pessoas. Essa daqui, a megalomania, e aí é que está um grande problema, ela vai estar ativa o tempo inteiro, a não ser que a pessoa realmente resolva esses conflitos. É tipo assim, quando aquele gráfico, não sei se você já viu, todo mundo viu o gráfico da medicina germânica, né, do desenvolvimento da patologia, mas é só quando aquilo deixa de se manifestar. Se a pessoa tiver crônica, já pensem aí, vocês que são alunos principalmente, imagina essa pessoa na cronicidade. Não consegue sair dos conflitos. É uma pessoa que vai viver nesse estado, e muitas vezes pro resto da vida. Vai ser um estado extremamente recorrente, e para quem convive com isso, imagina como é que não vai ser isso. Uma pessoa que está com isso, com uma massa conflitual intensa de megalomania, de forma que ela não consegue sair disso. Como não vai ser difícil lidar com essa pessoa, como não vai ser difícil conviver. Eu imagino que vocês já estão aí pensando em algumas pessoas, né? Mas pensem em algumas pessoas, mas pensem principalmente em vocês também. Em que momentos vocês desenvolvem ou manifestam essa tendência, né? A megalomania. Porque não é um problema de uma ou duas pessoas, é um problema de todo mundo. Todo mundo tem isso aqui, tá? Houve uma época, por exemplo, principalmente na época da faculdade. Eu sempre falo da época da faculdade quando eu falo de conflito, porque foi uma época realmente muito difícil. Então era uma época que, imagino como é que não era difícil lidar comigo, né? Porque eu era muito megalomaníaco. Tudo que eu pensava, tudo que eu queria criar, tudo que eu queria desenvolver, tudo que eu queria fazer, era tudo pensado de forma... Era tão grande, era tão megalomaníaco que não saía do papel, né? E não se tornava realidade, vamos dizer assim. Então comecem a pensar também em vocês, porque isso vai ser importante, principalmente para a vida profissional de vocês, né? Então isso pode durar a vida inteira, como eu falei. A gente espera que não, a gente espera que a gente se torne consciente e resolva logo. A gente espera que a gente possa ajudar as pessoas também a resolver. Então essa constelação também pode criar o maníaco por controle. Sabe aquela pessoa controladora? Aquela pessoa que é extremamente controladora? Que tem mania, que tem uma tendência a... É isso mesmo, controlar todo mundo. Eu acho que também todo mundo consegue pensar em alguém, né? Que tem essa tendência. Então uma pessoa controladora, que tem mania de controlar os outros através da sua megalomania. Então quando, por exemplo, vou dar um exemplo para quem não estiver visualizando isso. Imagina uma mãe megalomaníaca com um filho, lidando com um filho, né? Quando ela não quer que o filho faça alguma coisa, ou quando ela quer que o filho faça alguma coisa, ela pode se manifestar com megalomania, gerando uma certa competitividade, né? Ou tentando, né, fazer com que ele faça algum tipo de ação que ela queira. Não sei, existem muitas possibilidades aí. Mas isso muitas vezes faz com que essa pessoa, com que esse filho, por exemplo, comece a ficar dependente, comece a não conseguir fazer algumas coisas por conta dessa relação, por conta dessa dependência emocional que é criada nesse vínculo, né, disfuncional, aonde toda vez que ele tenta fazer alguma coisa surge essa competição, por exemplo. E aí ele, como filho, se sente culpado, é um exemplo, né, se sente culpado. E então ele acaba não dando alguns passos por conta disso. Então essa é uma forma de controle. E principalmente se a pessoa souber disso, aí então ela controla mais ainda, né? Então ela exerce mais ainda esse controle. Então aqui encontramos também a chamada personalidade gaslighter, né? Que é quando aquela pessoa faz as outras pessoas se sentirem mal para poder
ela ficar por cima, né? Ela age levando as pessoas a se sentirem, né, com baixa autoestima, para que a autoestima dela se sobressaia, para que a importância dela se sobressaia. Então isso também acontece com essas pessoas. A gente também conhece gente assim, né, que pisa na cabeça dos outros e tal, e está associado a essa megalomania aqui. Então essa constelação também explica a origem de cultos à personalidade. Então aquelas pessoas que fazem estátuas enormes, né, de si mesmo, né, quadros enormes de si mesmo, e expõe isso de alguma forma, coloca isso para todo mundo ver, aquela coisa colossal, né, desproporcional. Então essas pessoas também estão em megalomania. Né? A gente tem isso, sei lá, a gente tem vários exemplos disso na história, né? A gente consegue ver isso mais na história, de forma mais distante do que a gente com pessoas mais próximas. Então exageram ou fingem sintomas de uma doença física ou mental a fim de atrair a atenção ou simpatia para si mesmas. Então, principalmente aqui, a gente vai ter histórias parecidas com essa daqui, de pessoas que sofreram autodesvalorizações, que sofreram constrangimentos, que sofreram traumas em ambiente hospitalar. Por que eu digo isso? Porque esse ambiente hospitalar, esse ecossistema de saúde, vai se tornar uma memória sensorial. Toda vez que ela tiver contato com esse contexto, essa autodesvalorização ela vai surgir, né? Porque vai ter uma memória que vai ativar isso, vai ativar essa dupla autodesvalorização. E aí então essa dupla autodesvalorização vai trazer uma necessidade de trazer a atenção para ela. É tipo, ela vai entrar nesse ambiente dizendo, bopa, eu tô aqui e eu sou mais importante do que todo mundo. Aquela pessoa que entra no hospital, entra numa clínica e ela tá sentindo uma dorzinha fraca, e ela finge que é uma coisa muito maior. Então isso é uma megalomania também. E talvez vocês também conheçam pessoas com esse perfil. Talvez até os pacientes de vocês, né? Ou cliente, né? Para quem não é da área de saúde. Então a constelação de megalomania intensa pode levar a delírios de grandeza, né? Gênios, riqueza, né? Delírio de ser um gênio gigante, eu sou o mais inteligente de todos. Delírios de riqueza, de fama, de brilho, de onipotência. Tem um cara que eu acho que quase todo mundo, pelo menos, já deve ter visto aí no Instagram ou no YouTube, né? O nome do cara é Mike Baguncinha. Vou até botar aqui, ó, Mike Baguncinha. Quem conhece, fala aí no chat. Esse cara, ele surgiu do nada assim no Instagram, numa filmagem que fizeram dele, aonde ele contava uma história que dizia ser dele, aonde ele, sei lá, com 14 anos ele foi recrutado. Eu vou contar da forma que eu lembro, tá? Talvez não seja exatamente desse jeito, mas ele conta como se ele fosse recrutado sei lá, pelo FBI, pela CIA nos Estados Unidos, para trabalhar derrubando bandido. Só que ele fala com verdade, é de fato um delírio. Hoje, talvez ele tenha mais consciência disso, porque isso chegou na rede social, isso ganhou uma proporção gigantesca. Ele é muito conhecido hoje. Talvez por conta disso ele esteja se vendo, né, nos vídeos e nos memes e tal, e ele esteja tomando consciência de que talvez aquilo não seja real, né? E talvez agora seja mais uma marca, talvez agora seja mais uma graça, né? Mas nos vídeos que ele aparece antes, né, dessa fama toda, é uma loucura, gente. Procurem no Instagram, principalmente. Mike Bagunceiro, vai ver que loucura, o cara contando. Tem uma filmagem engraçadíssima, que ele fala assim, que ele fica não sei quantas horas, sei lá, minutos embaixo d'água. Eu fico 40 minutos embaixo d'água.
Aí o pessoal desafia ele, né? Assim, não, então vamos fazer aqui, tem uma piscina ali, ó, vamos ver quanto tempo, vou marcar aqui no cronômetro, quanto tempo você vai ficar. E aí ele desce, né? Mergulha, o cara liga o cronômetro e em aproximadamente 15 segundos ele levanta a cabeça. E aí a pessoa pergunta assim, e aí, você acha que ficou quanto tempo? Ele fala, eu acho que eu fiquei uns 35 minutos. Mas é um negócio que ele fala com uma verdade tão grande que você fala, meu Deus, só pode estar delirando, né? Então, brincadeira hoje ou não, em algum momento isso já foi um delírio dessa natureza aqui, uma megalomania. Você precisa ver ele contando as coisas. Bota lá para vocês verem. Então, pessoas que têm mania ou megalomania em relação à riqueza, né? Aquela pessoa que não tem tanto dinheiro assim, mas aí tá lá na rede social, né? Aluga carro, aluga casa para poder fazer aquelas filmagens, aquelas coisas, para dizer que tem muito dinheiro e tal. Isso é uma megalomania. São pessoas que estão numa dupla, no mínimo, uma dupla desvalorização. E aí tem muitos exemplos, né? Então, o tipo de ilusão que essa pessoa está envolvida, ela revela quais são os conflitos que estão ali, né, no gatilho dessa experiência aí. Né? Eu dei o exemplo do hospital, só viveu aquela questão no hospital. A gente pode ter aquelas pessoas que são fanáticos religiosos e falam de uma forma muito megalomaníaca sobre esse assunto, que são pessoas que provavelmente sofreram repreensões, sofreram grandes frustrações, grandes constrangimentos, humilhações dentro desse contexto. E então, quando elas estão inseridas nesse contexto, a megalomania surge e ela então entra nesse delírio de grandeza de, por exemplo, religioso. Então, aquela pessoa que usa inclusive a religião como se fosse a arma dela, né? Tipo assim, o meu Deus, ele vai pegar você e vai matar você. Quer dizer, porra, que o Deus vai matar a pessoa, que loucura, né? Mas ela acredita nisso. O meu Deus é mais forte, ele vai destruir o seu, ele vai destruir. Então, para mim, é fora de contexto essa frase, né? Você tá falando de Deus, tá falando de amor incondicional e vai destruir, vai pegar. Então, ela usa Deus a favor dela, dizendo que o Deus dela vai fazer tal coisa, né? É tão megalomaníaco, é tão narcisista. Ó, que viagem, né? É um narcisismo tão grande que Deus, coitado, tá cuidando de tanta gente lá, né? Parou a vida dele, parou tudo para poder destruir alguém que está incomodando a pessoa lá. É muita, né? É muito narcisismo aí, né? Então olha aqui de novo aquela imagem. Essa imagem agora eu trago ela para o contexto onde a gente vai falar sobre as questões mais específicas, né? Por exemplo, gente, imagine uma pessoa que tem dor nos dois ombros. Eu vou dar alguns exemplos para a gente poder raciocinar isso, tá? Uma pessoa que tem dor nos dois ombros. Qual foi o conflito que essa pessoa viveu? Desculpa, é um conflito de autodesvalorização, ou seja, é uma percepção de incapacidade, onde ela se sentiu culpada, né? Ela sentiu que falhou em relação a alguém, né? Ela sentiu que falhou com o pai, sentiu que falhou com a mãe, alguma coisa aconteceu onde ela se sentiu incapaz de resolver algo e a sensação dela foi, poxa, eu falhei, né? É o que a gente chama de conflito de autodesvalorização relativo à imagem social. Como é que vocês imaginam que vai ser uma megalomania associada à imagem social? Como é que essa pessoa vai se descrever nessa megalomania? Você é uma pessoa que vai dizer quanto ela é. Olha, eu falhei com alguém. Então a minha tendência vai ser dizer como eu sou bom, como eu sou socialmente bom, como eu sou incapaz de falhar, né? Como eu resolvo o problema de todo mundo. Vai ser uma pessoa que vai querer resolver o problema de todo mundo. Entendeu? Mas aí a gente tem uma pegadinha aí, né? Uma pessoa que quer resolver o problema de todo mundo, que quem está de fora vê essa pessoa, mas quem está de dentro sabe que ali não é exatamente isso. Ela quer resolver o problema de todo mundo, não é para resolver o problema de todo mundo.
é para sentir o ego dela inflar. É para receber os elogios sobre isso. Depois que ela recebe isso, a sensação é de alívio e ela já não resolve mais nada. Entendeu? O aluno lá que eu falei, então eu dou lá o que ele quer, então para diminuir essa tendência e ele ficar mais no canto dele. Então imagina agora uma pessoa que tem um conflito em cada joelho, né? Por exemplo, que é um conflito de autodesvalorização, de incapacidade de performance física, né? Eu não sou bom, ou pelo menos eu não estou bem em determinada atividade física, eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo que eu não consigo correr bem, fui para academia, voltei para academia e não foi legal, não consegui fazer as coisas que eu fazia, isso me incomodou, me pegou de surpresa, porque eu achei que eu ia chegar lá e arrebentar, né? E aí descobri que eu não estou bem o suficiente. E aí existe na base disso, imagina agora, existe na base disso um conflito antigo, aonde essa pessoa era cobrada a fazer esporte, a fazer atividade física, pela mãe, pela preocupação da mãe. Não, você precisa fazer atividade física, você não pode ser sedentário, e pelo pai. Então já existe na base disso um conflito, uma preocupação nesse sentido em relação à mãe e em relação ao pai. Quando ele entra nesse conflito, muitas vezes ele já entra com essa referência. Então já ativa ali joelho esquerdo, joelho direito, já entrou em megalomania. Conversa com essa pessoa sobre esporte, conversa com essa pessoa sobre a capacidade dela de levantar peso para você ver. Ela vai dizer que ela chegou na academia e arrebentou e fez tudo, né? E ela achou que não ia fazer e chegou lá e fez, e ela pega agora tanto peso, que ela fez 30 horas de esteira. Vai ser mais ou menos assim. Imagina alguém agora que tem um conflito em cada lado da pelve, né, da articulação sacroiliaca, ali, uma das dores mais comuns que a gente tem nos consultórios de fisioterapia e de ortopedia, que são pessoas que viveram conflitos de autodesvalorização de ordem sexual. Incapacidade, eu me sinto incapaz, eu não me sinto bem sexualmente, eu não sou bom sexualmente, ou eu não sou boa sexualmente. E muitas vezes isso vai fazer uma referência ali conflitos, né, da adolescência, onde ela teve questões relacionadas a namoro, né, a dificuldades em relação a iniciar o namoro, e pai e mãe ali, né, envolvidos nesses conflitos, pai e mãe envolvido com constelação. Não é sempre pai e mãe, tá, gente? É só um exemplo. Então são dois conflitos, aí já tem uma constelação. Imagina agora você como é que essa pessoa vai se descrever nesse cenário. Imagina aí você como é que essa pessoa vai falar de si mesmo no sentido sexual. Ela vai dizer que é a melhor pessoa do mundo, né? Aquela pessoa a melhor pessoa para você se relacionar sexualmente. Que ela é boa, que todos os namorados ou namoradas falaram muito bem dela, que ela era, né, excepcional e tal. Então é assim que a gente vai começar a entender, né, como é que a gente pode dizer? O delírio, né? O delírio, ele traz o conflito. A forma como a pessoa se relaciona com os outros e fala de si mesma de forma megalomaníaca, ela denuncia o que foi vivido, né? Joelhos frios é autodesvalorização? Olha, joelhos, você está falando de forma, a temperatura mesmo, não é um termo não, né? Eu não conheço esse termo joelhos frios, mas imagino que seja a temperatura, né? Muito provavelmente é uma pessoa que está em fase ativa, né? Porque quando a pessoa entra na fase de cura, fase de cicatrização, a tendência é que o órgão fique mais quente, porque aumenta ali a vascularização. Então, se são os dois joelhos, existe sim uma constelação ali. Isso, então é isso mesmo. Então, se são os dois joelhos, existe sim uma constelação ali. E aí existe então a megalomania nessa pessoa aí. Um outro exemplo, gente. Eu falei da pelve, mas imagina uma pessoa também, ó, aqui nessa região aqui, ó,
a gente tem os ovários e os testículos, né? Então, ovário na mulher e testículo no homem. Então, se há um conflito de perda, por exemplo, pelo menos 2 conflitos, né? Porque precisa ser 2 no mínimo. Então, um conflito de perda em relação à mãe, conflito de perda em relação ao pai, isso também coloca a pessoa numa constelação, né? Se esses dois se ativam ao mesmo tempo ali. Ou pelo menos a fase ativa e a fase de cura se encontram, né? Então há ali então a constelação, essa pessoa também vai ter uma tendência a falar do tema reprodução, né? Pensa aí, é um conflito de perda, né? Como é que se recupera uma perda no sentido da vida, né, humano, ou no animal também? É através da reprodução. Então, vai falar desse assunto, e principalmente também do assunto sexual, de maneira megalomaníaca, né? Se vendendo de uma maneira muito mais superior do que ela é de fato. Bom, tem alguma dúvida, gente, em relação a isso tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu já falei? Tem alguma pergunta específica para a gente direcionar um pouco melhor aqui essa questão específica, né? Tem uma megalomania também que é muito interessante, que é uma coisa que se ativa também em mim muito frequentemente, que é a do miocárdio. Então aqui, ó, gente, nessa região daqui, ó. Opa, cadê meu mouse? O mouse tá sumindo. Peraí. Peraí, minha gente, que meu mouse sumiu. Gente, como é que faz pro mouse aparecer? Sumiu mesmo, velho. Vou ver se eu consigo com a canetinha aqui. Então nessa região aqui, ó. Deixa eu botar aqui com caneta, que vai ficar mais fácil aqui, ó. Nessa região aí a gente tem o miocárdio. E o conflito do miocárdio é um conflito de sobrecarga. Então, teria que ser um conflito da pessoa estar sobrecarregada em relação à mãe ou a filhos, e também um conflito que ela está sobrecarregada em relação a parceiros. Então, parceiro é todo mundo que não é mãe, todo mundo que não é filho é parceiro. Então, se eu tenho essas duas condições ativas ao mesmo tempo, ou em fase de cura ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai ter uma tendência a querer fazer tudo, né? A querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, se o conflito base é eu me sentir sobrecarregado em relação a alguém, a duas pessoas, ela vai querer fazer muito mais do que ela é capaz de fazer. Pelo menos ela vai falar isso. Mas há uma tendência da pessoa de fato fazer. Aquela pessoa que. Sabe aquela pessoa que você vê na rua, às vezes ali pedindo dinheiro, né? Aquele artista de rua que toca 30 instrumentos ao mesmo tempo. Então, isso pode estar associado a uma megalomania de sobrecarga, né? Então, uma pessoa que vai ter esse tipo de relacionamento, né, com o fazer, com o trabalho, faz 30 coisas ao mesmo tempo, tem 30 atividades ao mesmo tempo. Então, isso pode ser uma megalomania de sobrecarga. Durante muito tempo eu era assim, né? Eu queria fazer tudo, não delegava nada para ninguém. Então, isso era de fato uma megalomania. Você vê que eu estou me colocando aqui no jogo também, né? Não estou falando só dos outros, não. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Tá chegando bacana aí para vocês? Vocês estão entendendo tudo? Tá? Tem alguma coisa que não ficou muito claro? Eu estou falando com dois públicos, tá? Então eu estou falando com um público que são meus alunos, que provavelmente inclusive já viram uma aula dessa, uma aula parecida com essa. Estou falando com pessoas que não são da área de medicina germânica. Então eu estou tentando conversar com esses dois públicos aí, tá? Acho que a internet está ruim. Acho que deu uma queda aqui. Tava excelente. Ou foi minha câmera que saiu?
Vocês estão me ouvindo, gente? Opa, minha câmera deu uma saída aqui, eu achei que tivesse caído minha conexão. Ok, então, principalmente Marlise também foi aluna, né? É aluna ainda, né? Tá aqui, é aluna. Então, se não tem dúvida, tá? Eu tô aqui à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem aí. Se não tem dúvidas, eu acredito que o que eu tinha para falar aqui hoje, para trazer para vocês em relação à megalomania, essa relação com o narcisismo e tal, eu acho que ficou bacana. Acho que ficou explicado. Então, para quem é aluno, essa aula vai estar disponível. Provavelmente até sexta-feira ela vai estar lá na área de membros, tá? De vocês. Eu acho que Érica falou comigo que não está aparecendo, né, Érica? Na área de membros, eu vou dar uma olhadinha nisso aí. E era para ter olhado, isso que acabei me passando, tá? E quem não é aluno, infelizmente, acaba aqui, né? Acabou a transmissão, a gente não tem mais a aula. Aliás, tem uma possibilidade, né? É só você entrar na formação que aí você vai ter acesso a tudo. Gente, queria agradecer a vocês, tá? Todo mundo que está aí. Valeu, já lembrei aqui, Érica. Dizer que tomara que tenha sido proveitoso, que tenha sido bom para você, seja você aluno ou não, né? Que tenha tido uma ideia bacana sobre como a gente olha para esse tema, né? Como a gente inclusive trata isso. Não sei se ficou claro isso também. Então, talvez eu não tenha falado tanto sobre tratamento, tenha falado mais sobre a causa, né? Mas eu acho que ficou meio que subentendido, né? Então, se eu tenho dois conflitos ali, eu preciso, para tratar a megalomania, eu não abordo a megalomania. Então, imagina que alguém chega para mim, como essa pessoa que chegou, e eu percebo que há ali, né, uma maneira de se tratar de forma megalomaníaca, narcisista e tal. Eu não vou tratar esse tema. Esse tema não é importante. Eu não vou trazer para a mesa a questão da megalomania, nem a questão do narcisismo. Eu vou trazer a questão da autodesvalorização, que é o que está escondidinho ali nessa pessoa, né? Que é o que está querendo atenção. Então, tem duas autodesvalorizações que estão dizendo: opa, eu estou aqui, ninguém está me vendo, eu vou começar a gritar, eu vou começar a me mostrar para que vocês me vejam. Eu preciso que você trate bem essa pessoa que está aí na tua frente, né? Eu preciso que você me veja como de uma forma melhor. Então eu vou tentar me vender aqui. Então é isso que a gente vai tratar. Se eu trato essa autodesvalorização, a gente está tratando o contexto geral, a gente está tratando a megalomania. Então eu não preciso abordar essa questão. Ah, e quando a pessoa se desvaloriza o tempo todo, não se achando bom em nada, aí tem mais coisa envolvida, né? A gente já sabe que não é uma megalomania, né? Muito pelo contrário. Muitas vezes tem uma depressão envolvida aí, né? Tem um estado depressivo envolvido aí. E não só a questão, não, pode. Mas muitas vezes o que tem aí é uma depressão associada, tá? Bruno, valeu. Que bom que você tá aqui, cara. Deixa eu subir aqui e ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. Enquanto isso, gente, escreve aí. O comentário ele demora um pouquinho para chegar aqui, tá? Mas já chega. Sandra, ficou claro o que eu falei? Eu tirei a sua dúvida?